Olá! Hoje, como todos os outros, mas principalmente hoje, um dia muito especial. Um dia de fazer um registro de um legado histórico, de um casarão da família Opitz, que foi construído lá pelos idos de 1909, 1912, na cidade de Canela, que passou por 3 etapas de vivência. A primeira delas da construção, a segunda dela depois de um tornado que a movimentou quase 100 metros de lugar, e a terceira depois de presa ela no solo, com um sistema específico de construtivo, a terceira etapa, aonde nós temos como convidada a Ione Opitz Giacometti, que morou lá um tempo razoável da sua vida, desde o seu nascimento. Eu vou fazer umas observações antes, só para registro. Todo mundo sabe que patrimônio histórico é a identidade de um povo. E essa gravação está sendo feita para que fique guardada também como um legado. E o Casarão Opitz, uma maquete preliminar que está sendo construída com alguns aspectos históricos muito importantes. Os detalhes construtivos do casarão, eles foram trazidos da cultura tradicional da Boêmia, na época que fazia parte do Império Austro-Húngaro, lá pelos anos de 1850 até 1877, quando Anton Opitz e a sua esposa Sophie vieram com a filha Sofia para o Brasil, junto com seus 2 outros irmãos. E ela tem características muito marcantes daquela região, Blottendorf, Falkenau, que hoje não faz mais parte do mapa. Ela é uma região que tinha sido muito próspera na época do Império Austro-Húngaro, da pintura de porcelanas, da confecção de vidros, do artesanato, do ferro. Era uma região muito desenvolvida, eles tinham eletricidade e tinham a mecânica muito desenvolvida, os artesãos eram marceneiros, não eram carpinteiros, tinham habilidades. E de onde Anton, que veio, que é o que nos traz a nossa origem, ele era pintor formado e recebeu das mãos do imperador Frederico o seu diploma. Então, essa construção que hoje temos ainda em Canela, na zona industrial, sujeita ao tempo, abandonada, necessitando de um olhar pelo patrimônio histórico que ela significa não só para a região de Canela, mas como um legado histórico. Ela traz uma bagagem muito grande de história e ainda temos pessoas que viveram, vivenciaram e têm muita história para contar. A família também teve ilustres personagens dentro da história de Canela, como Arnaldo Opitz e o Bertoldo Opitz, vereadores e prefeitos de Canela, que mantiveram a preocupação política. E nada mais justo de que a gente tente, pelo menos, fazer um resgate histórico desse patrimônio e, de repente, sensibilizar o poder público, as entidades, as associações, porque patrimônio histórico também pode gerar economia, principalmente numa região como Canela, que tem o seu desenvolvimento formado e voltado para o turismo. Mas agora vamos falar com a Ione. Ione, mais uma vez, conversando sobre o casarão. Tenho certeza que nós iremos outras vezes lá também resgatar outros detalhes construtivos.
E eu vou te pedir para te falar desde o teu nascimento, porque tu nasceu nesse casarão. Sim. Esse casarão sempre me trouxe muito boas lembranças e mora dentro do meu coração. Eu nasci nesse casarão em 1938. Minha mãe teve um parto muito difícil e quando eu nasci, naquela época, eu pesei 1,4 kg, com neve, mais de meio metro de altura na rua. Em que mês que era? Hã? Mês? Junho. Oh. Junho. E eu devo a minha vida à minha avó, porque o médico me entregou para a avó e disse: pega isso aqui, que isso não se cria. Aí a vovó me botou, naquela época vinha o sabão numas caixinhas de madeira. Ela forrou a caixinha de madeira com algodão, me botou ali, me tapou de algodão e me botou embaixo do fogão a lenha. Temperatura devia estar nem sei quanto, abaixo de zero, né? E ela, durante eu fiquei ali 15 dias embaixo do fogão. Foi o que ela sempre me falou e a minha mãe, né? Aí, depois dos 15 dias, ela botou umas toras de lenha em cima do fogão e me botou para cima do fogão daí, né? E aí eu me criei, estou aqui, quem não ia se criar. Já estou agora com 87 anos, muito feliz e com muito boas recordações disso ali. E principalmente da minha avó, né? Minha avó me ensinou muita coisa. A única coisa que eu me arrependo é não ter aprendido o alemão com ela. Era o Hundrich. Eu entendo algumas palavras, mas eu deveria ter aceitado. Mas naquela época, a gente criança, né, não deu muita, e depois, muita bola. Existiam 2 dialetos importantes Sim. também naquela época, uma dos Opitz e uma dela, Becker, da Alemanha. Então, a vovó falava alemão, Hunsrück, né? Sim. Já o vovô, ele tinha isso, o tio Osmildo comentava comigo, o filho dele mais novo, que eles puxavam pelo polesco em casa. Algumas palavras ainda vinham da região da Boêmia, que era próxima da Polônia, divisa com a Alemanha. Então, imagina a misturada que era de dialetos, de falas, mas o tio Osmildo, ele sempre frisava de que algumas vezes, quando eles queriam se comunicar entre eles, eles falavam e mantinham essa conversa em casa. Sim, tu ouvia essa conversa isso em eu casa? Lembro, eu lembro, sim, dessa e conversa. Tu entendia essa conversa? Não entendia, não. Também não fazia esforço e muito pouco também eu entendia do dialeto, do Hundrich, né? A única coisa que eu guardei sempre foi que todas as noites, antes de deitar, tinha que rezar, né? Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemanden wohnen, all Jesus allein. Verdade. Isso eu nunca mais esqueci. E eu lembro, assim, do dia a dia, né? Muito trabalho, tinha gado, tinha galinha, tinha peru, tinha porco. Patos, tinha abelhas, né? Ovelhas também. E o pátio muito grande, muito pomar, muita fruta, né? A horta também era enorme, tudo que era verdura plantada. Quando eu fazia chimia na colheita das frutas, aqueles tachos enormes, né? Coisa mais e as crianças mexiam o tacho também? Não, porque respingava, né? A gente rapava o tacho. Depois, quando a avó embalava, né? O que sobrava no tacho, nós íamos de colheria lá rapar. Essa parte da vivência, até eu faço questão de lembrar, vamos lembrar um pouquinho. Desse lado de cá, à esquerda,
era onde tinha a parreira de Sim, uva, né? Parreiral. Era o parreiral. E a parte é muito interessante, a parte de colocação agrícola era tudo próximo à casa. Próximo à Não casa. era embora a área fosse extensa, né? A parte de agricultura na Europa eles usavam assim, porque eles não tinham grandes áreas de terra, então eles faziam esses mini aproveitamentos para facilitar, inclusive, o manuseio da agricultura, né? Sim. Então, do lado de cá era o parreiral de uva, Era o parreiral. também não era para comercializar, Não. era para consumo próprio e que excedesse era vendido. Atrás tinha os pés de caqui. Pés de fruta. Caqui, pera. Pera, maçã. Maçã, eu ainda vi lá, dessa parte do lado de cá, a horta. Nós caminhamos ali, ainda tem resquícios de canteirinho, ali, de horta, né? E na parte mais profundo, que provavelmente deve juntar com a parte dos fundos, os pés de frutas. Ainda eu vi uns 3, 4 pés ainda, né? Sim. Muito antigos. E dizem que vou chamar de vovô, né? Meu bisavô, né? Sim. Ele tinha uma variedade muito grande de maçãs. Tinha, de maçã. Ele enxertava uma com outra. Ele enxertava uma com a outra e dava sempre um sabor diferente. Ele era um expert nisso aí, né? Em cultura de árvores frutíferas. O vovô era muito inteligente. Ele deve ter trazido também uma orientação do pai dele também, né? Do bispo. Porque ele não nasceu aqui, ele morava em Três Coroas. Sim. Ele subiu e aí vem uma lenda. Lenda, ou verdade ou não, dizem que eles não tinham poder aquisitivo para ele poder casar com a avó Amália, e naquela época tinha dote. Sim. Mas eles estavam apaixonados e o sogro fez uma proposta, gostava muito dele, fez uma proposta. Se ele ficasse nas terras que eram da avó Amália, essas terras, por 1 ano, seria o dote de casamento. Mas ele tinha que ficar lá 1 ano, já construindo as instalações para poder casar com a filha dele. Quer dizer, já ter uma terra, já ter uma casa e já ter subsistência. E ele aceitou. E ele foi a rumo, pegou seus cachorros de caça, que era comum na época, e subiu para a Canela. Só que ninguém contou que lá era a área de índio, que era a área indígena. E ele ficou estabelecido lá mesmo assim. E naquela região, especificamente, ficava um tipo olheiro dos caingangues, que eram os originários ali, eram 3 tribos, não tenho um estudo aprofundado, mas ele se tornou, aos poucos, como ele era inofensivo, né? Ele se tornou, aos poucos, amigo dos índios. E fizeram uma permuta de troca de informações, ele foi ficando, e ele não ficava 1 ano lá, ele descia também para buscar mantimentos, para contar do que estava acontecendo, porque senão, né, naquela época não tinha telefone para perguntar como é que a criatura estava, ou ele vinha, ou ele desaparecia. E era normal isso, às vezes as pessoas tomavam rumo e iam fazer outra coisa, né? Ou até morriam. E ele veio justamente, ele vinha com frequência para mostrar que ele estava vivo, que os índios estavam lá, que ele estava construindo o patrimônio para poder casar e para receber o dote da avó Amália. Então, quando foi definido a data do casamento, que foi em Três Coroas, que não era Três Coroas, era Mundo Novo, lá aquela região, Taquara do Mundo Novo, eles casaram e foram, então, para sua morada definitiva, então, e constituíram família, tiveram seus filhos, tiveram
casamentos Sim. não eram ali, né? Sim. Os casamentos eram Sim, ali dos também filhos? eram ali. Tinha no Salto também um cartório, um registro, que também fazia os casamentos. Lá eram registradas as crianças, os bebês. As certidões de nascimento das isso, crianças. Não no dia que elas nasciam, né? Não. Tempo depois, às vezes tinha 1, 2 filhos, chegava lá e fazia a certidão de nascimento de todo mundo. Demorava para ser registrado. E muitas festas foram feitas aqui também. Festas, sim. Eu lembro bastante. Eu ouvi e queria ver se tu confirma comigo que o vovô, vou chamar ele, né? O Antônio, né? No caso, filho do Anton, meu bisavô, teu avô, quando ele construiu a casa na última etapa, a intenção dele de ter esses quartos era para abrigar os filhos, que já eram 6 filhos. 7 filhos. A Sofia... Não, a Sofia era filha do Antônio, o primeiro, 7 filhos, muito bem. Era para abrigar os filhos, mas que ele tinha a intenção, junto com a avó Amália, ou ela que teve essa intenção, de fazer uma espécie de pousada para os que passavam e que iam para a vacaria, que iam adiante. Sim, porque ali passava todos os tropeiros, né? Na estrada, na estrada de cima. Passava ali. Então os tropeiros subiam. E também tinha, nessa época, nesse período, a construção da estação ferroviária, que acabou interrompida no centro de Canela. Mas que existia um projeto que ela ia adiante até São Francisco de Paula, e depois ela ia para Vacaria, ia para não sei onde, e que a intenção era justamente fazer uma pousada e movimentar. Mas eu li que eram feitas abrigos de tropeiros ou de viajantes na casa. Sim. Isso eu não lembro, porque quando eu lembro, assim, já isso não acontecia mais. Eu só ouvia a vovó contar. Uma vez ela disse que tinha o tifo, né? E ela cuidou de 8 no sótão ali, né? Não morreu nenhum. Mas o vovô era homeopata? Ele era homeopata. Ele tratava com homeopatia. E qual é o tempo que ele tirava para fazer a homeopatia, se ele ficava tão envolvido com a produção da família? As minhas lembranças é que na época o vovô já não fazia mais tanto isso, sabe? Sim. Ele eventualmente ele ia fazer os enxertos dele, né? E podar. Não tinha mais idade nem força? Não, ele já estava com mais idade. Né? E aí ele ficava fazendo os remedinhos quando apareciam as pessoas lá. Né? Quanto à criação de gado, ela ficava próxima, porque a área era muito grande, mas não era essas raças que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Né? Ela era diferenciada, não consegui identificar com aquelas guampas enormes, pelas fotografias que tu me passou. Que tem, né? E elas, no inverno, eram levadas para os campos acima da serra, para ficarem bem e com o frio não perderem peso também. Mas mesmo no teu período era feito também a carneação. De carneação, sim. E tudo aproveitado, tudo feito em casa, né? Usavam, porque era feito sabão, era feito a manteiga, a nata, né? A banha. Então era aproveitado tudo. Linguiça. Linguiça, o corte. Torresmo dos porcos, né? Também. O couro era aproveitado também. O pai curtia aqueles couros para usar nos cavalos, né? na arreia do cavalo. Era tudo aproveitado. Eu vi uma foto que tinha, como Pelotas, eles faziam charque. Charque também. Era tudo feito em casa, não tinha assim. Cada um fazia suas
sua alimentação e a sua plantação, né? O que sobrava, claro, de certo vendia, isso eu não tenho lembrança, assim, mas era biscoito, pão, tudo chimia, era tudo em casa, né? E o Compotas. que tu fazia em casa durante o dia? Ó, eu era pequena, né? Sim, pois Eu é, por isso que eu brincava, perguntei. eu Aham. brincava. Porque a parte de cima já era toda vazia, não tinha Já não mais os tinha nada, quartos. não tinha nada ali. E era ótimo para brincar. Mas se era bom, E os grãos da produção ficavam para secar ficava tudo em casa. na parte de cima. É, tudo secado em casa, tudo guardado, tudo embalado, tudo como tinha que ser. E mesmo sozinho, bom, tu tinha teu irmão para brincar. Sim. Muita arte? Até que não, nós não éramos muito rasteiros, não. Mas também Arte com quando tanto vinham, quando espaço. vinham os outros primos, aí sim. Aí sim. Mas daí as brincadeiras era de correr. De correr, de se esconder, esse tipo de pular corda. Não se conhecia outra coisa, né? Não tinha maldade Não também. tinha né? maldade. Sim. Minha neta que diz, vó, como é que tu conseguia viver sem Sem celular? internet. Não, mas sem celular, não, isso é de pouco tempo. Né? O primeiro celular era um tijolo e a gente tinha que ir a cartório para fazer registro, pagar uma fortuna por um celular e sair atrás de sinal. Imagina, lá não tinha eletricidade, como é que ia ter uma antena de internet? Não tinha vaso sanitário. Né? Ah, por falar em vaso sanitário, um detalhe importante, que quando ele foi trazido, ou não sei, vamos ver, ele tinha 2 alturas. Isso não é mais o meu tempo. Era, segundo o Clayton, né? Tá, capunga, tu A quer dizer. capunga. Então lá que Lá, tinha sim, 2 alturas. 2 alturas. Sim. Uma para criança e outra para adulto. Para adulto. Bem pensado, bem pensado. Eu, como era inteligente já naquela cuidadoso. época. Não, claro, com todos os poucos recursos. Água. Tinha Água vertente tinha o ali na poço. frente, tinha Poço, né? A água era toda bombeada e levada para dentro de casa para lavar louça e para cozinhar. A roupa, como é que lavava? Hã? A roupa, como é que lavava? A roupa, a avó tinha uma casinha longe da casa, onde tinha uma vertente, e era um enorme de um tanque, era uma tora de pinheiro, eu acho, que era escavada, e ali era o tanque dela. Né? Água corrente sempre, vinha da fonte, corria ali, daí corria na rua, onde dava aquele arroio. Sim. Que os tropeiros passavam ali para o gado tomar água. Que tem hoje ainda, ali quando nós passamos, estava cheio de vegetação, aquela vertente na frente da casa, ali, né? Que dizem que é uma nascente muito importante, que vem do parque lá onde tem ainda os indígenas acolhidos, né, do Parque Nacional, passa ali na frente, depois vai até uma das transforma em arroio e acabam tudo lá no Caracol. Dizem, né? Eu não sabia dessa. Mas para ver a importância desse sítio que eu digo de localização dessa casa, que ela foi colocada estrategicamente com acesso para poder fazer o corte da araucária, serraria, toda a produção de consumo próprio e inclusive de levar para os mercados, comercializar alguma parte, água na frente de casa e todo o resto, mas tudo que pode imaginar teve produzido ali. É realmente uma realidade que bom se a gente pudesse reproduzir, pelo menos em pequena escala, né? Uma parte desse funcionamento para mostrar que há possibilidade de se viver muito bem
e de deixar essa história como legado. Então, tu viveu na casa num período onde estavam os teus pais Meus pais, porque morando. meus pais Já moraram não ali. existia mais outros irmãos Não, morando. não. Era só meus pais. E aí o tio Almiro dava o suporte Sim, no para o que era vô da força física. da força física, isso aí. E nasceu também o teu irmão. Meu irmão também nasceu ali. E tu ficou até quantos anos? Eu saí dali quando eu tinha 8 anos. Fui morar em Canela com os tios, né, para ir para a escola. E quando eu tinha uns 12 anos, daí a minha mãe veio também, e meu pai morar em Canela. Né? Aham. E aí ficou só o vô e a avó no Ficou só o casarão? avô e a avó. Mas não demorou muito, eles também vieram para Canela, né? Porque Aham. já estavam bem idosos, né? E aí a família deixou fechada? Não, porque o que eu tenho lembrança é que aquilo tinha sido vendido para o Líntio Nunes. Sim, o açougueiro? Ele usou um tempo e depois abandonou, né? Eu acho, porque se a prefeitura tomou conta, Aham.